entrevistar você sobre isso. A urna eletrônica é segura? É segura, eu acredito. É segura, não tem... Olha, vamos comparar com a urna. Bom, tem uma história da urna, né? Sim. Primeiro fazia eleição, punha dentro de umas pelotas de cera, aí punha a chave e tal. Depois foram fazendo os baús de madeira, depois fez a urna de madeira, né? E depois vieram as urnas de lona. Ah, né? eu lembro, eu peguei essa época. Marrom e tal. Nossa, a urna de madeira, elas estragavam. Os tribunais regionais eleitorais tinham que ter um marceneiro para consertar as urnas. Carregava, imagina carregar essas urnas e tal, né? Agora, tem foto na internet, qualquer um pode procurar. Todo mundo já viu como que ia contar os votos, né? Ou era numa escola, ou no estádio. Sim. Pensa o Brasil, quantos eleitores tem o Brasil? Pensa contar papel por papel. Ave Maria. Qual que é mais disponível para fraude? Com certeza o papel. Inclusive erros involuntários. A pessoa, eram 2 papéis grudados, contou um só. Eu tenho uma dificuldade muito grande com contagem mesmo, então, quer dizer, eu já não poderia trabalhar nessa parte. Se me chamasse, que eu sou distraída, contei 5, já escrevi. Eu sou dislésbica, eu conto errado, né, câmera boy? As pessoas acham que a urna só existe no Brasil, né? Então, errado. São vários países que usam a urna. E o Brasil ganhou um prêmio de uma associação de empresas dessas multinacionais de tecnologia que premiam as propostas Sim. tecnológicas mais atualizadas. E o Tribunal Superior Eleitoral, junto com o pessoal da USP, né, que fizeram o desenvolvimento dos programas, ganharam um prêmio internacional por causa dessa urna. Olha. Então não é uma coisa... fraudulenta, ela é né? auditável, ela é segura e oferece menos risco que a gente votar no papel. Porque existia antigamente, chamava urna prenha, ou seja, a urna grávida. Ela já vinha cheia de papel dentro. Vai vendo. Olha. Né? Já vinha ali já com os votos a mais. Existia também um tipo que falava de voto formiguinha, que o cara pegava a cédula oficial, e depois não é secreto, entrava lá naquela cortininha, guardava no bolso aquilo e punha um outro papel qualquer dentro da urna e vendia a cédula oficial para os candidatos. Gente, o Brasil não é para amador, né? O Brasil não é para amador. Então, a urna eletrônica evita isso tudo. Sim. Não dá para ela já com coisa contada, né? Ela não é ligada em tomada, que você possa ter acesso ao sistema. Na hora da votação, você não consegue ter acesso ao sistema. Ela não tem internet, ela é um que gera, né, alto. Eu andei lendo bastante sobre isso, eu tenho certeza que é o melhor sistema. Não dá confusão na contagem, né? A gente tem acesso aos resultados logo. Eu acho que isso aí é conversa. É porque estava esses tempos atrás, estava uma discussão, voltar o voto no papel, enfim, né? A gente... Mas você sabe que tem lei. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma série de proibições. Qualquer pessoa que ficar divulgando suspeitas, para você acusar, você tem que mostrar, né? Sim, tem que ter a prova ali, né? Qualquer acusação assim, sem comprovação... Leviana, sobre o processo eleitoral. Sobre o processo eleitoral e sobre a lisura das eleições, pode aí sofrer um processo. É por isso que tem agora... a gente vê muita fake news, né, Câmera Boy? Também é proibido, né? É proibido, né? Porque tem umas coisas que o povo inventa que, gente... Eu penso que o Tribunal Superior Eleitoral, os regionais, devia pegar logo os primeiros fake news, processar logo. Porque o processo, a multa, ela é exemplar. Quem que vai querer pagar dinheiro para o Estado só porque falou uma coisa que não sabia? Agora, você fica falando, não dá em nada, né? E eu acho que nesse processo eleitoral, que eu imagino que vai ter muita fake news nas várias partes, né? Apesar que eu percebi que esse ano, não sei se também você percebeu isso, Câmera Boy,
os eleitores, os candidatos agora estão mais preocupados em postar foto, que tá abraçando aqui, abraçando ali, né? Mas agora tá mais, porque agora eles fazem questão de ir nos lugares assim, tipo, praticamente, enfim, né? Eu vi hoje que foi na periferia, sentou no sofá da casa da pessoa. Eu falei, gente, quanto que isso... E agora até os candidatos, né, aderiram à dancinha. Como é que você vê isso agora na questão política? Ah, eu aconselho fazer uma aula de dança, porque, gente, pensa você, o sujeito dançar mal. Não tem ginga, né? Ao fazer com o brasileiro já nem nasceu com falar, a o cara ginga. dançou, né? Eu aconselho, então, para que não passe vexame, Sim. né? Fazer uma aula de dança, ensaiar em casa, ou sei lá, né? Ou ser dançarino mesmo. Isso, né? Ai, não sabia disso. Até A isso, gente está né? acompanhando na câmera aberta, a gente está gravando muita gente, inclusive tem pessoas que ficam com medo de gravar com a gente, porque a gente não combina, eu combinei com você o que a gente ia falar. Ia ser uma conversa aberta, como a gente está fazendo aqui, né? Como se fosse um ao vivo, né? Mas é uma oportunidade única, porque são nessas conversas que você conhece quem é quem, Sim. né? Sim. A pessoa manifesta o pensamento, ela fala de coisas que nem tem a ver com a campanha eleitoral. Então, para o eleitor conhecer o ser humano que está ali naquele candidato, né? Que é um personagem, né? Não é um personagem? É um personagem que ele está ali, né? Nem tudo ele pode manifestar, né? Porque Tem dependendo quando a gente pergunta para os candidatos, né, que eu não sei se você pode falar sobre isso, agora tem essa história aí de ser direita, esquerda e centro. Como é que você vê essa questão eleitoral? Em história, esquerda e direita é uma coisa do século XVIII. Meu Deus, estamos em 2022, gente. Ó, Nós estamos no 21. 21, né? Isso vem da Revolução Francesa, porque os que eram mais conservadores sentavam à direita. Os que eram mais avançados, tinham proposta mais, sentavam à esquerda. E ainda tinha os montanheses, que eram os que sentavam em cima, que eram os mais radicais ainda. Olha que interessante, tal, né? história, gente. E aí começa a falar, esquerda, direita, né? O processo revolucionário mais violento foi da esquerda, de fato. Mas, gente, a esquerda era a burguesia. Era a burguesia que era esquerda. Ela lutava contra a nobreza e o rei. Né? A burguesia que inventou isso. Não? Agora, eu prefiro assim, o mais conservador, o mais liberal, o mais socialista, né? Ou mais de prática. E ser socialista não significa ser marxista. O próprio pensamento cristão, o cristianismo primitivo, é socialista. O que é ser socialista? É a pessoa que gosta de ver o desenvolvimento da sociedade como um todo, que pretende que as relações sejam menos desiguais, mais justas. Isso é ser socialista. Tá? Então, a pessoa que pensa assim, mais o comunitário. Agora, o que pensa mais em indivíduo, em empreendedorismo, né? É mais individualista, pode ser chamado de liberal. Uma coisa que eu acho engraçada, eu pelo menos falo para meus alunos, falo, ai, professora, pelo amor de Deus. Mesmo que o Karl Marx ressuscitasse e ganhasse a eleição no Brasil, coisa que eu duvido que ele ia querer, mas enfim, ele não ia implantar o socialismo no Brasil. Não vai, gente. O Brasil é um país neoliberal, ele é um país consumidor de altas potências industrializadas, né? Sim. É praticamente impossível você implantar um socialismo no Brasil. Você pode ter um governo mais voltado para práticas mais comunitárias, Sim. que o governo Lula. Mas de socialismo... Por exemplo, eu vejo aqui, teve um prefeito do PT, que é um partido que projeta aí, o seu plano é socialista. Você lê lá, tal. E ele vendeu o Daia. Aí, se você contar para um socialista, assim, um marxista, que o prefeito vendeu uma companhia estatal, né? Você fala, mas ele é socialista? Que socialismo é esse? Sim. Então, vejam, aí você fala, mas ele não era petista. Ele era, mas
as condições impostas pelo capital, pelo esse capital que circula no mundo, que é o capital internacional, ele governa os governos, Entendi. sabe? Então se fala, vai implantar o socialismo, fico pensando, que governante será esse que vai ter dinheiro para estatizar tudo? Impossível. Não tem, é impossível. Afunda, o capital todo sai do país, né? Então, agora, o que existe são ditadores que enfiam uma ideia na cabeça e eles acabam mesmo com o país, Sim. né? Mas isso tem de direita E de esquerda, ou de centro, né? conservador e mais. Tem tanto socialista quanto tem para lá e para cá, né? Claro. Eu vi um posterzinho de propaganda falando que todos os governantes de esquerda são sociopatas. Então tinha lá o Marx, acho que o Mao Tse Tung. Eu concordo, por exemplo, Mao Tse Tung, né? Stalin, acho que tem um viés de sociopatia aí. Sim. Mas o Hitler não era? Né? O Mussolini, claro que era, tem estudos sobre isso, né? Os grandes generais do Hitler, que foram julgados em Nuremberg, teve um psiquiatra que ele foi designado para... Eles estavam presos e ele fazia o acompanhamento, né? Psicológico e tal. E ele tem um livro interessante que ele mostra os viés de sociopatia nas pessoas, tá? Então, tem grandes líderes, gente que gosta muito de poder, muito de dinheiro, tal, vai ter um viés aí. Vai. Mas isso não tem nada a ver com direita, esquerda, socialista. Né, nesse caso, né? Exatamente. Isso aí é o sujeito, o poder. Eu falo que a cadeira do poder lá em Brasília deve ser muito fofa. Sabe? Daquelas cadeiras fofas que você vira para um lado, para o outro, tudo bem servido, porque ninguém quer sair. Veja na Câmara Federal. Eu tenho soluções. Não é? Eu acho que tem umas soluções. Por exemplo, deputado federal, deputado estadual e vereador só podia ficar 2 mandatos. Depois cai fora. Os gregos que inventaram a democracia, cada um ficava 1 ano só no poder. Olha, 1 ano. tinha que suar a camisa, Agora né? aqui você tem vereador, deputado que é 40 anos. Vitalício. Não, a pessoa não tem profissão. Fala, o que você é? Eu sou deputado. Não, filho, o que você é? Você é professor, você é advogado, médico? Não, eu sou deputado. Quer dizer, virou uma profissão, né? Como é que funciona o nosso sistema de eleições no Brasil? O Brasil tem um sistema que, para eleger, vamos falar agora do que a gente vai eleger, né? Presidente e governadores. Esse é o sistema majoritário, é fácil. Gente, levanta a mão, né? Ganha quem tem mais votos, mas normalmente a gente tem segundo turno porque ele tem que ter 50% dos votos mais 1, né? Que é o que se chama maioria absoluta no majoritário. Então, cidades com mais de 200 mil eleitores, para prefeito também faz isso, né? Segundo turno. Agora, se algum candidato fizer 50% mais 1 no primeiro turno, não precisa ter segundo, Então fica mais fácil, e senador também é eleito assim, maioria. Agora, a eleição do legislativo que é complicado, o brasileiro não compreende, chama sistema proporcional. Eu também não entendo muito bem. Essa que é a questão principal. Então tem que, mas é complexo mesmo, é assim. O voto que o eleitor dá não é na pessoa, é no partido. Lógico que cada um vota, quem você vai votar, né? Sim. Mas a pessoa tem que olhar qual é o partido. Então é assim, os partidos lançam os candidatos. Aí, a hora que termina a eleição, o Supremo Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, contabiliza todos os votos chamados válidos. O que é válido? Ele desconta os defeituosos, os brancos, o que o brasileiro chama de voto nulo não existe mais, é chamado voto inválido. Tá vendo? Mudou até o nome, então, gente. Então desconta, né? Aí, então, do total dos votos válidos, você pega, por exemplo, são 513 deputados que vai eleger lá. Tá.
Tem uma proporção, né? De São Paulo, 70, não sei quanto. Mas vamos fazer a conta geral. Para facilitar para o público, né? Para a gente poder entender. Também não tem o lousa e professor precisa de lousa. Então, assim, pega o total dos votos válidos e divide pelo número de cadeiras. Esse resultado é chamado quociente eleitoral. Né? Então, para ocupar uma cadeira, vamos supor que o quociente eleitoral tenha dado 10 mil votos. Então, para ocupar uma das cadeiras, o sujeito tem que ter feito 10 mil votos. Então, o que daí faz? Vai nos partidos políticos e conta quantos votos o partido político tem. Entendeu? Então, vamos supor que um partido político teve 95 mil votos. Todos os candidatos juntos. Todo mundo que foi daquele partido. Então, um teve 20, outro 100, vai juntando tudo. Aí, 95 mil significa que esse partido vai ocupar 9 cadeiras. Certo? 10 mil, 10 mil, 10 mil. Sim. Mas sobrou 5. Certo? Sim. 5 mil. Aí vai no outro partido. Então, esse partido vai ocupar 9 cadeiras. Quem são os 9? Atualmente chama lista aberta. São os 9 mais votados do partido. Então, ele não... Vamos supor que nenhum candidato lá fez 10 mil votos. Ele fez só 8 mil. Mas ele usa dos outros que não vão ser eleitos. Entendi. Os 9 primeiros ocupam todos os votos do partido. É como se fosse uma competição, aqueles 9 primeiros. Dos colegas. Então, por exemplo, às vezes você votou num candidato e fala, meu candidato não ganhou. Mas seu voto elegeu outro. Esse que é o problema. Essa é a questão. Tá vendo como é que é? Antes de olhar o candidato, tem que olhar também o partido. A legenda, né? Tem que olhar a legenda. E mais, né, porque a pessoa está elegendo quem ela não quer. Né? Por isso que tem fidelidade partidária, por isso que o candidato que foi eleito por um partido, ele tem que cumprir o mandato inteiro no partido, porque se ele sair, ele tem que devolver o mandato. Porque o voto não era dele, né? E só no fim do mandato tem um período que a Justiça Eleitoral chama de janela partidária, que é o troca-troca, que a pessoa pode trocar de partido. Caso contrário, ela perde o mandato. Olha. Aí o partido coloca outro, né? Então, muita gente não entende. E agora não vai ter mais coligação, eles substituíram por uma tal de federação. Brasileiro. Mudou o nome. Não, mas a coligação era assim, você coligava para a eleição, depois cada um fazia o que queria. Agora a federação, você tem que cumprir o mandato todo junto. Então, se os partidos se juntaram, eu quero só ver. Lógico, porque você junta cada coisa injuntável, né? Para ganhar tempo na televisão, para tudo isso, o fundo partidário, né, que é um espetáculo, né, o dinheiro. Então, o voto proporcional, ele é mais complexo. Por exemplo, eu vejo em eleição municipal, a pessoa fala, o vereador que eu votei teve mais voto e o de menos voto ganhou. Mas aconteceu isso aqui. Aconteceu, por quê? Porque o partido fez só um quociente eleitoral. Mesmo que o sujeito tenha tido 600 votos, ele ficou com todos os outros votos. Tá vendo? Foi o caso. Não, tem, eu sei. Olha, essa é a regra. Então, fala, isso está errado. Não, então as pessoas têm que pedir uma mudança no sistema. Pelo sistema proporcional, isso está correto. Entendi. Entendeu? Eu, na minha opinião, eu acho errado, né? Mas pelo sistema, sabe, a justificativa na Constituição e na legislação eleitoral é para dar oportunidade para que pequenos partidos possam eleger também. E por que no Brasil tem tantos partidos? Porque é um negócio bom. Tem a ver com o fundão? Lógico que tem. Como é que funciona? Conta pra gente do fundão, porque quando fala fundão, pensa numa coisa obscura, né? Não, tipo mística, né? E não é. O partido político, ele é uma entidade jurídica, pessoa jurídica de direito privado. Ele não é estatal. Mas, na Constituição, consta que ele
é um ente auxiliar do Estado, ou seja, ele ajuda o Estado. Vamos ver, no que o partido ajuda o Estado? Ele teria que fazer a educação política do povo, explicar. Eu vejo agora um partido, que esse partido novo tem feito um pouco disso, talvez novo, né? Aí, ó, novidade, né? Seria essa a função. Então, o que acontece? Então, o Estado, ele tem uma coisa que chama fundo partidário, que o partido recebe todo mês, mesmo não tendo eleição. Sim. É abrir um negócio, filho, olha que bom. Ó, Né? Todo mês, então, ele dá... Tá ligado à representação, quantos deputados tem e tal, tem uns cálculos para fazer. Então, isso chama fundo partidário, é dinheiro público que é dado mensalmente aos partidos, sempre. independente da eleição, não, ele recebe aquele numerário. Ele recebe. Aí ele presta conta, você entra lá no tribunal, no Tribunal de Contas, tem que prestar conta ao tribunal, porque é dinheiro público, Sim. né? Que a maioria não sabe isso, e é dinheiro público. Quando tem eleição, tem o fundo eleitoral, que são dois, fundo partidário e fundo eleitoral. O fundo partidário é mensal. É mensal. O eleitoral não. É época de eleição. Se 2022, somando tudo, dá 6 bilhões. Resolver com o problema do Brasil, né? 6 bi... Eu juro por Deus que eu não sei quanto zero tem, 6 bilhões. Porque também a gente nem usa, né? Porque... Já a nota de 100 não está entrando, imagina 6 bilhões. 6 bilhões. Gente, isso é dinheiro público, tá? Eu particularmente acho que isso devia sumir. Os partidos deviam se financiar. Fala, mas aí os trabalhadores... Gente, se vira. Se for um partido que tem uma função social importante, aí os partidos vão ter que se virar. Mas 6 bilhões num ano pós-pandemia, É dinheiro, hein? precisando investir na educação para recuperar aí essas crianças, porque 2 anos parado. 2 anos, criança não tem condição, nem adulto ficar na frente de um computador tanto tempo, Isso tal. vai refletir lá na frente. Exato. Já está refletindo, né? E investir em escola, tornar as escolas mais agradáveis, né? Por exemplo, aqui é calor, faz a piscina numa escola para as crianças terem aula de natação. Tão fundamental criança saber nadar, não é? É importantíssimo, o que a gente Faz perde de parte. criança, né? Então, eu não consigo entender essa escolha. Mas quem vota isso? O Quem vota? Congresso. O Congresso tem seus Então, interesses, não né? Dificilmente isso, eu vejo assim, dificilmente isso vai mudar. Talvez, começando por exemplo, esse Partido Novo, pelo que eu li, eles rejeitaram, eles não usaram. Acho isso A gente até interessante. entrevistou um candidato que não está usando Então, verba, né? Eles não usam. É novo, no Brasil isso é novo. Inclusive tem um WhatsApp que você manda a quantia que você quer para ajudar na campanha. Eles fazem Através de Pix, né? Isso pode, né? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica pode doar. Mas eu acho que partido, se ele não é um ente público, por que ele ganha dinheiro público? Então eu quero abrir uma loja e vai dar dinheiro para mim? Então. Né? A gente está caminhando, Câmera Boy, para o final, que algumas coisas que a gente pensou em perguntar, ela já respondeu no meio das outras perguntas, né? Foi bem legal, foi bem interessante, né? Esclarecedor. Fala pouco, né? Não, mas é uma delícia. Né? Você tem... legal isso, poder ensinar as pessoas. Exatamente. A forma como é o sistema eleitoral brasileiro, que é tão complexo. É complexo, você tem que dar uma simplificada. Eu mesmo né? não entendi antes de começar a entrevistar os pré-candidatos, né, Câmera Boy? Eu praticamente... Todos esses que você vai entrevistar, que são candidatos a deputado federal e estadual, eles entram nesse sistema de proporcional. Entendi. Né? Só o legislativo, né? E o senador não, né? Os outros são eleitos pelo sistema majoritário, que daí é mais simples, né? Sim. Né? De entender. Tem alguma coisa para perguntar, Câmera Boy? Que a gente já está quase encerrando o nosso... Eu queria que você explicasse de uma forma bem simplificada assim, para as pessoas a função do legislativo, do deputado estadual e federal. Vamos começar assim. O Brasil é uma república, né? República, isso é maravilhoso. Tudo, o Brasil inteiro, é uma coisa pública.
Portanto, não pode existir no Brasil, pelo conceito de república, por exemplo, orçamento secreto, votação secreta, você não pode. É público. Nós somos público. Até mesmo quem vai votar lá, aqueles tem Nada que ser aberto. secreto, é res pública. Vai votar o dinheiro da gente, vai votar o que a gente vai obedecer. Mas existe o orçamento secreto. Existe, o que é uma grande contradição, e eu não sei de onde que saiu esse... Mas se cada cidadão tiver consciência disso, começar a entrar com ação, acha que muda? Ação, reclamação. Eu tenho durante a semana, uns tempos aí, que eu reclamo das coisas. E eu faço um texto básico e mando. Quem sabe? Alguém escuta, né? Sim. Né? Claro, mas se mais Bom, pessoas fizessem isso, então aí, como república, nós temos que ter uma Constituição. A Constituição é o que assegura, é a segurança para a gente, para o povo, né? Se o Estado fizer alguma coisa para a gente usa a Constituição para se defender. Uma Constituição. E nós temos 3 poderes, que na verdade não são poderes, são funções. É um poder do Brasil, poder federal, que tem 3 funções: a de legislar, o executivo, de executar, de julgar. Não pode sair nenhum, senão você desmancha a república, né? Então, se você, como agora eu vejo, tem que fechar o STF. E quem vai julgar? O presidente? Você quer ficar sendo julgado pelo presidente? Ou você quer ficar sendo julgado pelo legislador? Não pode. Nenhum pode sair, tem que ter os 3, né? Aí, cada um desses poderes tem dupla função. Então, por exemplo, o legislativo, ele tem que fazer lei, mas não só isso. Imagine se eles fizerem já pensou, coleção de lei. Ele legisla e ele fiscaliza. Nossa. Quem que ele fiscaliza? O presidente, os ministros, porque o presidente que executa a lei. Então ele fiscaliza. Então, por exemplo, se um ministro roubar, o presidente é responsável, porque ele que indicou, mas o legislador também é responsável porque ele não fiscalizou. Olha. Tá? Ele denuncia e tal, né? E o legislativo também tem o Tribunal de Contas da União. Tudo que é dinheiro público tem que ser... O público federal tem que prestar conta lá. Então, é legislativo isso. Então, ele fiscaliza, né? Que a fiscalização é também a questão da grana. Aí, o executivo, ele tem 2 funções. O sujeito governa, né? Governa, faz política para nós tudo, tá? E ele representa o Brasil na ordem internacional. Por exemplo, tem reunião da ONU, lá vai o sujeito, tá? Então, ele representa o Estado. Então, é chefia de Estado, chefia de governo. E ele tem as assessorias para fazer essas 2 coisas. Há uma crítica nesse presidencialismo, assim, dificilmente uma pessoa só vai fazer isso bem feito, essas 2 coisas. Mas, enfim, é assim que é. E o STF, né, que é o Judiciário Federal, ele também tem dupla função. Ele julga e pune. Sempre dupla função, tá? Então aí falam, o STF tem que fechar porque o ministro está dando palpite na política. Os 3 poderes são políticos, porque eles juntos formam o poder do Estado brasileiro. É política, tá? Só que não é eleito, mas de toda forma passa pelos eleitos, porque as indicações... É um sistema que copiou dos Estados Unidos e que quem julga e pune tem que ter uma especialização em leis, tem que ter uma formação. E o próprio ministro do STF passa por uma sabatina no Congresso. Né? Então é político, né? Agora, vamos ver, por que às vezes o Judiciário Federal se intromete? Alguém dos outros poderes não está cumprindo direito. Então ele se intromete e fala, escuta aí a Constituição, cumpre aí, né? Então, também a gente tem às vezes que o executivo atravessa o legislativo, né? Ele que quer legislar, na verdade é função do outro. Às vezes o legislativo, agora a gente está vendo, né? Quem bate de frente lá, que nem a Dilma, bateu de frente com o legislativo, vai sair. Então a gente tem uma força muito, a meu ver, atualmente, esse legislativo tem força demais. E aí você tem o tal do Centrão, agora tem o Tchutchuca. Tchutchuca do Centrão. Né? São ofensas, eu acho isso, né? São ofensas. Por que estão falando isso do presidente?
porque acham que ele está muito submisso, fazendo muita composição com o legislador. Não é para ser tudo, é para ser harmônico. Você não pode fazer guerra entre um e outro. Sim. Mas não é para ser tudo junto, combinado. Porque essas forças garantem a democracia, essas oposições, né? É bom ter oposição na sociedade. É bom ter gente que pensa diferente. Que questiona, que cobra. Questiona, isso fortalece. Será que está se aliando mais ao centrão para defender o próprio cargo? Eu acho que esse centrão é a pior coisa que tem na política brasileira. Isso é minha opinião, assunto, tá? Olha lá. Eu sei, vai falar, isso é de esquerda. Não é esquerda. Eu acho que é uma política péssima, viciada, tá? E nada de necessário, atualizado vai para frente, porque ele é enorme. Então, alguns partidos, se pode ver, eles não lançam candidato, ou quando lançam, sabe que não tem chance de vencer, mas lança para depois negociar o apoio. Não, então, tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa errada. Olha, gente, se a gente for ficar aqui, a gente tem o dia, a noite, vai fazer uma série, né, Camera Boy? Eu quero agradecer, que a gente fechou respondendo todas as... Deixa eu falar antes que eu sou super sua fã. Ai, obrigado, olha aí, gente. Fãzíssima, acompanha, então tô me achando assim muito importante. Mas você é importante, é referência na educação, né? Uma pessoa incrível, né? Ai, adorei. Eu sou falar que eu tô fã. Camera Boy também é super seu fã, a gente... Mas eu sou fã. Quando pensou em encerrar os ciclos de eleições, a primeira pessoa que vem em mente para falar sobre política, como é que funciona, né? Como é que é essa coisa que poucas pessoas acham que sabem, na verdade não sabem, né? Porque tem muita coisa. Muita gente que acha que é sabido, mas não é sabido. Não procura saber, não procura investigar, não procura se informar. E informação e educação é a única coisa que eu acho que é importante num país como esse, o Brasil. É interessante as pessoas entrarem no site, que é super bom, do Tribunal Superior Eleitoral. Todas tem explicação, tem resumo, tem até para adolescente explicação. Porque as pessoas têm muita dificuldade, né? É, porque, por exemplo, a campanha política tem um monte de coisa que não pode. Não pode outdoor, por exemplo. Não pode. Tem um tamanho lá, né? Então, não pode. Mas esteja, né? Mas vai ter que começar a ser retirado, né? E acho que a Justiça Eleitoral até que está indo bem, assim, nesse sentido. Eu acho que a internet ajudou muito, né? Muito. A gente a acompanhar os candidatos. E fazer as denúncias. E fazer as denúncias, né, Camera Boy? Ajudou muito, né? Principalmente cobrar, né? A cobrar, principalmente, porque eu acho que a gente, como brasileiro, já falei isso no meu canal, vou falar de novo. Vocês têm uma arma importantíssima na mão, que é o celular. Não precisa usar o celular para ver vídeo que você sabe, né? Que a gente gosta. Para ver receita, a gente tem que pegar o celular para poder defender a nossa... Começar pela nossa casa, né, Camera Boy? Começar pela nossa família e pela nossa cidade, para depois ir para outros estados, para depois ir para a região, para depois ir para o Brasil. O celular serve para isso, para denúncia. A gente tem uma arma na mão antes de usar o voto. Tá? E a gente tem força, sim. O eleitor tem força. É só também parar para pensar e não se deixar ser levado, né? Porque qualquer conversa. Porque candidato não é para lançar, não é para lançar dancinha e nem book de foto, viu, gente? O negócio é mostrar até a ação. A gente vê dançarino, bailarino que tem aqueles corpão que dança super bem. Eu mesmo sou manca de uma perna, tenho um probleminha, eu não consigo dançar. Né? Por isso que eu não fui dançarina. E o político que se prepare e estude para aquilo que ele está se propondo. Porque eu vou continuar cobrando, não é porque eu fiz o Pobrecast Eleições que eu não vou cobrar depois da eleição, né, de cada candidato que foi eleito, eu vou cobrar. Como também vou começar a cobrar da cidade de Araçatuba, nossos vereadores, nossos prefeitos, nossas secretarias, porque a função da arte é denunciar. Ela não vai arrumar, mas ela vai denunciar. E vai cobrar. E a gente está aí para isso. E Vocrede vai receber não só artistas, mas também professores, personalidades, para a gente justamente fechar. Quero mais uma vez agradecer a professora Ângela Liberati pela honrar a gente, né, de vir na casa dela fazer esse bate-papo sobre política. Agradecer aos nossos fanboys, nossas fancrades. E um beijo para todos. Obrigado, professora. Imagina, e a gente em breve vai ter uma outra. Recebe. Super importante. Então, teve um Ângela recebe e o Vocrede recebe. Beijo, meus súditos. Até mais. Obrigada. Imagina, foi um prazer.